Olha o que eu trouxe para você. Primeiramente, né, a questão do planejamento estratégico. Galera, todo texto dissertativo Enem você precisa ter um planejamento estratégico. Então já vai na sua cabeça definido, determinado, quantos parágrafos você pretende fazer no decorrer da sua redação. Você tem que ter em mente. Não adianta pegar a redação de surpresa no dia da prova, abrir, ver o tema, e agora eu vou fazer dessa forma, desse jeito. Não, gente, você tem que garantir que isso esteja bem definido em você antecipadamente. Então esse planejamento estratégico, uma sugestão que eu posso proporcionar para vocês que funciona para a maior parte dos modelos de redação nota 1000 é esse que eu estou colocando para vocês. Você vai pensar em fazer o seguinte, olha, na minha cabeça, eu quero montar uma dissertação, eu tenho 30 linhas para isso, eu tenho o tema agora em mãos e eu tenho que me comprometer a fazer uma redação que tenha 4 parágrafos de estruturação. 4 parágrafos, em que o primeiro parágrafo vai ser a minha introdução, e essa introdução ela tem que ter de 6 a 7 linhas em média. Pô, professor, mas e se ficar um pouco menor? 5? Não tem importância. Entre 6 e 7 é uma estimativa que a gente estabelece pensando numa folga possível de dar de acordo com as linhas disponíveis da sua redação. Vamos supor então que esse primeiro parágrafo você constitua de 6 a 7 linhas. Ótimo, é isso que você vai pensar em fazer. Na sequência, você vai pensar em fazer 2 outros parágrafos, nesse caso o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Cada um desses 2 parágrafos que fazem parte do desenvolvimento, você vai ter que utilizar e recrutar também mais ou menos o mesmo número de linhas, de 6 a 7 linhas. É nesse momento que às vezes você até pode exceder um pouco mais e colocar 8 linhas, tendo em vista que pode sobrar lá na introdução na conclusão pode sobrar mais uma linha e a gente pode utilizar uma linha a mais. Mas lembrem-se de ter em mente que não pode ultrapassar muito esse limite aí, tá? O desenvolvimento 2 a mesma coisa, de 6 a 7 linhas para dar um equilíbrio de construções, um equilíbrio de quantidade de linhas disponíveis durante o decorrer do desenvolvimento. E é muito importante que você estipule o desenvolvimento pensando em 4 períodos. Eu pressuponho que 4 períodos seja funcional e o suficiente para a nossa estratégia de construção textual aqui, tá? Claro que existem redações nota 1000 que recrutam 3 períodos num processo de construção e desenvolvimento, outros até 6 períodos. Ótimo, perfeito, para esses alunos funciona muito bem. Mas nessa estrutura que eu estou propondo, né, que é mais básica, que é uma estrutura conveniente, aquele que de repente pode apresentar um certo grau de dificuldade na elaboração, 4 períodos tá ótimo, cada um desses períodos com uma função específica, tendo em vista o desenvolvimento. E na nossa conclusão, a conclusão vai ter em torno de 6, 7 linhas. Mas por que 6 e 7 linhas, professor? Tem que ser longo dessa forma, desse jeito? Sim, gente, por 2 motivos. Primeiro que nós temos uma intervenção que tem que caber na conclusão, certo? E o segundo motivo é o fato que você tem que tentar tornar o seu texto visualmente, esteticamente, agradável. Então essa estética do texto, essa disposição de quantidade de linhas regular em cada parágrafo, vai fazer com que o corretor, ao bater o olho na sua redação, ele já tenha uma percepção de que o seu texto foi planejado estrategicamente, dá uma boa impressão. Existe no que a gente chama de grau de subjetividade de correção. Toda correção de redação tem um certo grau de subjetividade. O que é esse grau de subjetividade, professor? Esse grau de subjetividade diz respeito às percepções subjetivas que o corretor tem da sua produção. Ou seja, quando ele olha um texto com uma distribuição regular de linhas, de períodos, com equilíbrio, sem rasura, sem muitos problemas de ortografia, ele bate o olho e fala, nossa, esse texto foi bem planejado, então ele tem uma prévia percepção adequada, positiva do seu texto. Isso vai fazer, consequentemente, de maneira até um pouco inconsciente, que ele considere o seu texto em termos de nota um pouco mais produtivo. Olha que interessante, isso é um fator subjetivo, né, que fala no corretor. Então, essa é uma possibilidade de produção de texto estratégico de estrutura que eu estou propondo para vocês, que funciona muito bem nas redações nota 1000. Professor, você não colocou na conclusão quantos períodos que você tem que colocar. Na conclusão eu deixei um pouco aberto, porque eu já vi conclusões que fazem uma intervenção que tem 3 períodos que são excelentes, fenomenais, mas eu já vi conclusões que estabelecem 7 períodos que também acabam recebendo nota 1000. A minha proposta também na conclusão, se for ver
noção de equilíbrio, eu sugiro 4 períodos também, que eu acho fundamental, excelente. E aí você percebe que existe um equilíbrio, né? Você faz parágrafos equilibrados, com quantidade de linhas equilibradas, assim como também com a quantidade de períodos muito bem calculado. Gente, isso para o corretor é fantástico, é maravilhoso, porque ele olha uma redação como essa e fala, meu Deus, que texto bom, com certeza esse texto vai ser 900 mais por conta da questão do equilíbrio, do capricho, da organização, da orientação e do planejamento que esse aluno estipulou na construção textual. Então é fantástico que isso aconteça mesmo.